Meu bolo, quando você faz, vai com... Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma live do Escute como Surdo do projeto. Nós estamos encerrando o Setembro Azul, o mês de homenagem à diversidade da pessoa com deficiência auditiva, da diversidade surda. Hoje vai ser um dia muito, muito especial para a gente conversar sobre um assunto super importante que é saúde auditiva, que é uma dos ganchos do nosso projeto, né? Eu gostaria muito de agradecer aos nossos patrocinadores, especialmente ao Hospital Paulista, que hoje ele está patrocinando essa live tão maravilhosa. Né? Ele é um centro de referência de implante coclear aqui em São Paulo e eu vou contar um segredinho para vocês. Sabe esse livro da Lala 2 que eu mostro a Lala na infância dela? Um desses prédios aqui é o Hospital Paulista, porque eu cresci na rua do Hospital Paulista, né? Eu era vizinha, morava uma quadra do Hospital Paulista. Essa vizinhança que eu brincava era justamente a vizinhança do Hospital Paulista. Eu já estou rindo lá no Inglaterra. Bom, eu gostaria de agradecer a STN Caption, que está fazendo essa legenda maravilhosa. Agradecer a Renata, intérprete. A conexão dela está travando um pouquinho hoje, mas eu sei que ela está fazendo melhor. A Renata é super empolgada com a interpretação em inglês conosco, né? E eu gostaria de agradecer ao Pedro, que fez comandou todos os bastidores das nossas lives, e por isso que a gente conseguiu fazer lives tão maravilhosas. Pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas sobre saúde auditiva, sobre reabilitação, sobre o uso de tecnologias auditivas. A Natália está aqui para responder algumas perguntas. Eu não sei se vocês sabem, mas a Natália é jogadora de vôlei profissional e usuária de aparelho auditivo. E ela está aqui junto com o doutor Ricardo Testa e com a Sabrina Figueiredo, fonoaudióloga, e são profissionais do Hospital Paulista. E hoje a gente vai ter uma conversa maravilhosa. Mas antes, eu gostaria de conversar com vocês me autodescrevendo, tá? Eu acho importante fazer a autodescrição. Eu sou uma mulher na faixa de 40 anos, eu sou uma mulher branca, eu não sei, eu tenho dificuldade de falar de cor de pele, né? Sou branca, tenho o cabelo castanho cacheado, a intérprete caiu, vou tentar só com a legenda um pouco, tá, gente? Me perdoe. E eu estou vestindo uma blusa azul em homenagem ao Setembro Azul, com colagem de contas azuis e brincos azuis. E eu quero conversar com vocês sobre o que a gente quer com essa live de hoje. A gente quer falar sobre saúde auditiva. Como falar dos nossos assuntos favoritos, que é tecnologia auditiva, e como fazer isso sem trazer excelentes especialistas para conversar. Para vocês esclarecerem dúvidas como, por exemplo, quem tem indicação para o implante, qual o tipo de implante, quem que eu devo procurar se eu tiver perda auditiva, com qual idade que eu devo começar a busca do meu filho. Mas é claro que são os especialistas que vão explicar para vocês hoje. Então, eu vou começar convidando cada um dos meus convidados para falar um pouquinho sobre eles e vocês terem a oportunidade de conhecê-los. A primeira pessoa que eu gostaria de chamar é o Dr. Ricardo Testa. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para nós, tá? Boa noite a todos, boa noite. Eu sou médico otorrinolaringologista já há mais de 30 anos e já nesse período todo participo da equipe do Hospital Paulista de Otorrino. Também sou professor adjunto do Departamento de Otorrino e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Escola Paulista de Medicina e fui presidente da Sociedade Paulista de Otorrino e da Sociedade Brasileira de Otologia, onde se discute muito essa característica da perda auditiva e da reabilitação. E o implante coclear é uma maneira de reabilitação. Então, boa noite a todos. Muito obrigada por nos falar. Eu fiquei muito honrada de saber que o senhor tem mais de 30 anos de otorrinolaringologista e eu acho muito legal que o médico tenha tanta experiência, se disponha
a conversar aqui conosco numa live. E agora eu vou chamar a fonoaudióloga Sabrina Figueiredo. Sabrina, você poderia se apresentar para nós? Pessoal, só uma coisa, a gente está sem intérprete por enquanto, me perdoem, é um problema de conexão. Assim que for possível, a gente traz intérprete de volta. Então, Sabrina, por favor, agora é com você. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite, Lac. Parabéns pelo seu projeto, mais um projeto lindo que você está fazendo. É uma honra participar com vocês, com o Dr. Testa, com a Natália. É muito legal estar aqui hoje com vocês. Eu trabalho com implante coclear, com outros dispositivos auditivos também. Sou fonoaudióloga, sou mestre em fonoaudiologia e especialista em audiologia também. Eu faço parte da equipe do Dr. Testa também, lá no Hospital Paulista. A gente está junto nessa engajada e nesse trabalho de reabilitar a audição. Essa é a minha paixão e estou muito feliz de participar hoje com vocês. Muito obrigada, Sabrina. É um prazer ter você conosco. É bom saber que vocês trabalham juntos e a gente sabe que é a mesma equipe, porque é um hospital de excelência em relação ao implante coclear. E agora eu vou chamar a Natália, que é jogadora de vôlei, que está aqui complementando esse time maravilhoso para falar sobre tecnologias auditivas. Boa noite a todos, a todas. Eu quero agradecer o convite da LAC, por poder estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou atleta profissional de vôlei desde os meus 15 anos, aproximadamente 17 anos de carreira. Então, uso aparelho auditivo desde nova. Então, eu vou, no decorrer dessa live, eu vou contar um pouquinho da minha história para você, a importância da minha saúde auditiva, a importância de que o aparelho me ajudou no decorrer da minha carreira até o dia de hoje. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Natália. Eu só trouxe gente top aqui para conversar com vocês. Pessoal, se inscreva no link que a gente colocou, que a gente vai fazer um concurso dos 2 livros. E se vocês participarem da live até o final, vocês têm a oportunidade de serem presenteados com esses 2 livros, tá? E agora, fiquem à vontade também para mandar perguntas sobre saúde auditiva para eles. E eu vou começar com as minhas perguntas antes de qualquer coisa. Eu vou começar com uma pergunta para a Sabrina, que é uma pergunta bem básica aqui. Qual é o primeiro passo quando a gente desconfia que nós, ou alguém próximo de nós, tem perda auditiva? O que a gente deve fazer? Olha, Lac, e todos que estão ouvindo, isso é uma pergunta super importante, né? Então, a gente sabe que hoje existem 466 milhões de deficientes auditivos no mundo, é muita gente. Como que a gente vai identificar se a nossa criança tem uma dificuldade, se a gente perceber o que vai fazer? Então, em todas as faixas etárias existem exames, métodos hoje em dia para a gente diagnosticar se existe uma perda e qual é o grau dessa perda, o tipo de perda auditiva. Porque, diferente do que muitos imaginam, não existe somente assim a surdez profunda e uma audição normal. Existem graus diferentes e muitas vezes é uma surdez que demora mais para ser percebida. Então, eu costumo orientar bastante os pais. Desde o nascimento existe o teste da orelhinha, que é obrigatório na maternidade, mas depois disso podem ocorrer alterações durante o crescimento da criança, pode surgir uma perda auditiva depois. Então, é esperado que o bebê ele acorde com barulhos altos, ele se assuste, ou então, se ele está mamando, ele pare de sugar. Existem alguns sinais que a gente observa. A criança maiorzinha já procura de onde vem o barulho. Se é uma criança que não tem essas reações, às vezes até demora para desenvolver fala, ou parece uma criança mais lenta, distraída, é muito importante fazer a monitorização da audição, ou seja, fazer uma avaliação, fazer um exame, uma audiometria para começar, para ver como é que está a audição, assim como a gente faz com todas as outras partes do corpo, né? A gente faz avaliações, né, enfim, de outros sistemas que a gente tem que acompanhar. A audição seria muito importante a gente ter esse costume. E aí, quanto mais cedo diagnosticado, melhor. A gente sabe que a perda auditiva para a criança é um problema grande, vai impactar o aprendizado, a fala, às vezes até a alfabetização. Na vida adulta,
e na adolescência também tem grandes impactos. É importante fazer esses exames, marcar uma consulta com o médico otorrinolaringologista para fazer uma avaliação, e aí fazer o exame com o fonoaudiólogo, e até para idosos, que é muito comum. 1 em cada 3 idosos tem alguma dificuldade auditiva. Isso é comum, mas não é normal. Então, o idoso, quando começa a ter uma perda, ele se isola, às vezes tem questões cognitivas, e até a perda auditiva pode piorar processos demenciais. Então, qual que é a dica? Observa. Será que está assistindo TV mais alto que todo mundo da casa? Pede para repetir, ou começa a se isolar, e vai depender da faixa etária. O importante é procurar ajuda, procurar um profissional, para a gente saber a situação e poder atuar da melhor forma possível. Muito obrigada, Sabrina. Eu vou aproveitar e fazer um gancho para a próxima pergunta, que é para a Natália. Natália, conta um pouco da sua história para a gente. Quando que a sua mãe percebeu que você tinha perda auditiva? O que causou? E quando que você começou a usar aparelho auditivo? Olha, eu perdi a audição aos 4 anos de idade. A minha mãe me chamando de perto de casa, assim, eu não escutava, uma televisão muito alta, não escutava, ela me tocou. Aí eu olhei para ela assim, eu falei, eu estou te chamando. Eu falei assim, não ouvi. Aí ela me levou ao médico para que eu pudesse fazer a osiometria e acabou diagnosticando a minha perda. Isso foi em São Paulo, porque eu sou de Lorena, no interior de São Paulo. Então, ela me levou em São Paulo e o médico diagnosticou isso. Aí, quando eu retornei, ela virou e falou assim, você vai ter que usar um aparelho auditivo, eu sei que você é nova, mas foi aproximadamente 5 anos aí, porque nesse primeiro ano, minha mãe acabou sendo minha própria fonoaudióloga. Ela que me ensinou a fazer leitura labial, ela que ficou conversando comigo, tudo me ensinando. Aí, com 5 para 6 anos, quase 6 anos, eu comecei a usar o aparelho auditivo. Eu era criança, mas muitas coisas eu me recordo muito bem quando eu era nova com o uso do aparelho auditivo, porque era um molde bem branquinho, um pouco mais duro, e aí eu ficava com vergonha, achava que machucava, e quando ela me levou para a escola também, eu tinha vergonha que as crianças ficassem olhando aquele aparelho, aquela parte bem branca assim, eu ficava morrendo de vergonha. Aí eu acabei que falei para minha mãe cortava meu cabelo bem curto, sabe? E o aparelho era completamente diferente. As pessoas queriam tacar água, queriam fazer aquele coisinho assim atrás do aparelho, tentavam puxar. E os professores queriam que eu sentasse à frente. Quando você é criança, você quer sentar no fundo, para fazer bagunça, né? Mas eu lembro dessa parte, assim, recordo que eu era criança, mas eu tenho isso muito fresco na minha cabeça. Todos os episódios que eu vivenciei com o uso do aparelho auditivo, da importância disso. E a convivência com os ouvintes também, que me ajudou bastante. E acabei me adaptando muito bem ao uso. Ninguém sabe o que foi que aconteceu com a minha perda, porque eu nasci, eu vi, eu sou adotada, com a minha mãe que me gerou, não teve nenhum problema na gestação, nem nada. Passei por diversos médicos, eles falaram, isso é normal. Minha mãe acha que estourou alguma coisa, também não foi, não houve nada. Simplesmente eu faço. Há um propósito, né? De ter acontecido isso, de vivenciar, e hoje poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história para você. Nossa, muito obrigada. Acho que a gente tem uma história meio parecida, né, Natália? A gente não descobriu a perda ainda na infância. E uma coisa interessante que eu quero perguntar, justamente fazendo gancho nas perguntas, né? Doutor Tessa, agora para o senhor, eu gostaria que o senhor nos explicasse a principal diferença na indicação do aparelho auditivo e a indicação para o implante coclear. Essa diferença entre essas tecnologias. Obrigado pela pergunta. Então, primeiro, o Brasil já mexe com amplificação auditiva há muito tempo, apesar da dificuldade de tecnologia e de poder aquisitivo, às vezes, do povo. O primeiro aparelho auditivo foi desenvolvido inicialmente nos Estados Unidos pelo mesmo criador do telefone, o Alexander Graham Bell. E, por contingências do tempo, ele era muito amigo do imperador Pedro II.
que era uma pessoa muito culta e que já nos anos 1850, no Rio de Janeiro, abriu uma escola de alfabetização de surdos, onde se ensinava a leitura labial, leitura de sinais, como a gente está tendo aqui no momento a interpretação. Então, isso já é muito antigo. O aparelho auditivo ele tem uma tecnologia básica que seria um receptor, um processador de som e um alto-falante. E esse processo ele é, hoje em dia, tudo digital. O implante coclear ele também vai ter um receptor, um processador de som, só que para levar esse processo de som para dentro do indivíduo, que vai ter uma unidade interna, vai ter uma antena de captação do som e um outro transformador de som. E esse transformador vai transformar a energia mecânico-acústica em elétrica. E essa energia elétrica que vai estimular fibras da estrutura do nervo auditivo para chegar até o sistema nervoso central. Então, o processo é parecido, mas a transformação de energia é um pouquinho diferente entre o aparelho auditivo convencional, que pode ser por via aérea, que é a maioria dos aparelhos, ou por via vibratória óssea, e o implante coclear, que vai transformar a energia acústica em energia elétrica. Muito obrigada, doutor Testa. Eu vou fazer uma pergunta do chat aqui para Sabrina, que eu acho que é uma resposta complementar da pergunta anterior, que é a pergunta da Tatiana. Como saber quando é o momento para deixar de usar o aparelho auditivo e partir para o implante coclear? Essa é uma boa pergunta, né? A gente tem alguns casos que usam aparelho auditivo e tem uma boa adaptação, mas o que realmente a gente busca com uma reabilitação auditiva? A gente quer que o paciente tenha acesso à comunicação oral, de preferência aos sons de fala, né? Então, se o paciente consegue conversar, se entender o outro, fazer-se entender, né, ao outro no ambiente, pelo menos no silêncio, os aparelhos auditivos podem estar adequados. Agora, a partir do momento que o paciente usa o aparelho auditivo bem indicado, né? Tem isso, o aparelho tem que estar bem regulado, com uma indicação legal, um molde adequado, se tem todas as condições ideais. E mesmo assim o paciente não consegue se comunicar, não consegue entender a fala, a gente já vai imaginar um implante coclear. E esses casos, fatalmente, são pacientes que têm uma perda auditiva de grau severo ou profundo, sensório neural, o tipo, que mesmo com um aparelho super potente, não consegue entender os sons de fala, né? E aí o paciente vai chegar para a equipe, lá nós no Hospital Paulista temos um serviço de avaliação, a gente vai fazer uma bateria de testes, de avaliações, para realmente verificar o desempenho do paciente e verificar se o implante coclear vai trazer mais benefício para o paciente ao invés do aparelho auditivo, né? Então, tem uma série de exames e protocolos que a gente segue para definir, mas o principal sinal, né, de indicação é em relação ao grau e tipo de perda, grau de perda profunda, tipo sensório neural, e também essa questão do entendimento, né? Se com o melhor aparelho, bem indicado, o paciente não consegue entender fala. A gente vai investigar. Muito obrigada, Sabrina. Antes de perguntar a próxima pergunta sobre implante coclear, eu queria perguntar um pouquinho sobre aparelho auditivo, que é para a Natália. Natália, você usa aparelho auditivo desde a sua infância. Você trocou de aparelhos de tempos em tempos? Você acha importante o usuário de aparelho auditivo procurar substituir a tecnologia que ele usa quando ele é usuário de aparelho auditivo? Olha, eu troquei bastante.
E eu lembro fresco mesmo na minha memória como foi a minha adaptação a cada tipo de aparelho. Né? Os sons que eu escutei pela primeira vez, as marcas que eu usei, tudo. Um dos mais específicos foi com a tecnologia que estamos hoje vivendo, o som cada vez mais caro, né? E mais assim, próximo à realidade. Às vezes eu falo que eu estou escutando até mais que um ouvinte, assim que meu marido fala. Nossa, você está escutando mais coisa do que eu, praticamente. Mas a maior vitória para mim foi sentir essa praticidade que os aparelhos trouxe para a minha vida hoje em dia. Antigamente, eu lembro que eu dependia muito das pessoas. Eu não sabia que o aparelho auditivo, eu conseguia usar o telefone. Tinha um buraquinho bem pequeno assim, que eu podia colocar o telefone para falar com a minha mãe, com a minha família, quando eu saí de casa com 15 anos para jogar vôlei, né? Então, eu dependia muito das pessoas para poder fazer essa ligação para mim. E eu me lembro muito bem que em 2004, quando eu ganhei um novo aparelho, e eu tive meu primeiro celular, que na época era aquele feeling da Vizinha, pequenininho. Aquilo ali para mim foi uma sensação de liberdade. Falei assim, nossa, agora eu não preciso mais de ninguém para falar, se eu quiser fofocar alguma coisa que é ruim, às vezes você ter que contar para a pessoa ter que passar para a família, fica quase um combo com você. E aí, a partir daí, eu tive um outro aparelho também, quando eu tive a oportunidade de ouvir som de um gelo, sabe? Aí troquei novamente para um outro, né? Que eu comecei, que eu ouvi o barulho do grilo. Isso foi lá na Turquia, que é um som também que eu comecei a chorar muito quando eu escutei, ficava até perto, assim, que nem criança. E o mais recente agora, que foi esse aparelho que eu estou agora, recém-lançado, que a tecnologia de usar um rosa com a televisão. Ali eu gravei um vídeo totalmente espontâneo, chorei muito, porque era algo que eu sempre queria, porque os lugares que eu ia, queria assistir televisão, tinha que ter um pouquinho mais alto, eu tentar colocar legenda perto das pessoas. E com esse rock eu consegui conectar na televisão, a pessoa pode abaixar, aumentar, não vai me atrapalhar, isso não tem. E tem uma outra tecnologia, e a tecnologia também do rock que eu consigo colocar, que as pessoas vão estar podem falar comigo, que eu vou estar ouvindo, que é praticamente esse daqui que está conectado aqui no computador também. E fica aqui, eu consigo ouvir. Então, a importância da tecnologia, para mim, foi muito bom. Para vocês também que precisam trocar, é muito bacana, porque vocês acabam descobrindo novos sons. Então, cada vez que eu uso um aparelho com essa tecnologia que vem melhorando cada vez mais, eu descubro novos sons. Ou melhor, eu acabo ouvindo melhor que me ouvindo. E eu sou uma pessoa que ama ouvir. Eu sempre falo, se eles pudessem tirar aquela função de que abafa o ruído, tira... Ah, se passa um caminhão fazendo barulho, super barulhento aqui atrás, aí ele desliga sozinho. Eu me sinto... Eu paro assim, sabe? Eu falo, ai, meu Deus. Meu aparelho desligou, queimou, sei lá o que aconteceu. Mas não, é porque o som do caminhão é muito forte. Para mim, pode me prejudicar. Eu falei, mas não, eu gosto de ouvir. Deixa esse som. Eu quero escutar esse som. Eu amo ouvir. O aparelho, para mim, é vida. Me adaptei muito bem, respeito quem não quer usar, quem toma as outras decisões. Mas hoje eu carrego a minha história. O aparelho, para mim, fez muito bem. Então, se eu puder compartilhar a minha história sempre, incentivando o outro a usar o aparelho auditivo, a melhorar, a trocar de aparelho, para o avanço da tecnologia que está cada vez melhor e vai melhorar cada vez mais daqui para frente, isso vai ser fundamental para a carreira da pessoa e vai guardar novos sons e muita coisa boa que a vida oferece no dia a dia. Gente, não tem nada mais maravilhoso do que ver uma pessoa com uma deficiência, com uma perda auditiva, ser bem-sucedida, ser uma profissional reconhecida, uma atleta profissional. Eu fico tão maravilhada de ver isso, de pensar que, olha, eu quando eu era adolescente, né, na década de 90, vôlei era o esporte que todas as meninas queriam jogar. Ver uma atleta do vôlei com a perda auditiva me faz tão feliz, profissional, sabe, da seleção brasileira. Então, assim,
É maravilhoso, bicho. Obrigada por esse presente, Natália. A próxima pergunta que eu vou fazer é para o doutor Testa. Você tem idade mínima e idade máxima para fazer o implante coclear? A idade mínima cada vez foi diminuindo mais. Há uns 20 anos atrás, a idade mínima era 2 anos. Aí foi baixando. Hoje em dia, tenta-se fazer a partir dos 6 meses, mas a idade mais comum é ao redor do tamanho da criança. Então, normalmente, a criança precisa ter 5 a 8 quilos de peso para poder ser submetida à cirurgia com anestesia geral, principalmente se for um implante que chama bilateral simultâneo. Então, vai colocar 2 aparelhos, a cirurgia demora um pouquinho mais. A idade máxima depende muito da condição física do indivíduo. Na realidade, não tem idade máxima. Então, pode-se fazer em qualquer faixa etária e, em alguns lugares, até aqui no Brasil, se preconiza, em alguns pacientes mais idosos, a realização do procedimento de implante coclear com sedação e anestesia local. Muito obrigada, doutor Testa. Realmente não tem idade mínima, né? A gente vai ouvindo que tem uma idade mínima, daqui a pouco já diminuiu a idade. Foi como que é o nome dele? Desculpa. Foi uma pergunta enviada no chat. Eu acabei não falando o nome da pessoa. Me perdoem, tá? Esqueci de falar o nome. A próxima pergunta vai ser para a Sabrina, que é a pergunta da Idalina Rodrigues. O usuário de implante coclear sempre precisará de reabilitação auditiva à medida que modifica os programas ao longo da vida? Ótima pergunta, senhora Idalina. Sim, a reabilitação auditiva é um compromisso que o paciente tem que fazer antes da cirurgia. Ele vai ser orientado, porque imagine que o implante coclear ele vai trazer os sons de uma forma totalmente diferente do que a gente escuta normalmente. É uma carga elétrica. Então, é como se o cérebro precisasse reaprender a ouvir, a interpretar aquele estímulo como um som. Então, primeiro começa detectando, aí vai identificando, diferenciando um som do outro, sons ambientais, e depois aquilo vai ser entendido como um som de fala, para entender uma mensagem, e até em alguns casos conseguir usar um acessório, falar no telefone. Claro que a intensidade, o tempo de reabilitação varia do indivíduo. Por exemplo, para crianças a gente vai ter um tempo maior, porque a gente está em desenvolvimento de linguagem, quando teve uma perda auditiva antes de desenvolver a linguagem oral. Agora, para adultos que já falavam e perderam a audição, às vezes o tempo é um pouco menor, mas sempre precisa fazer o acompanhamento e sempre precisa ter as habilidades auditivas estimuladas. Então, cada caso a gente vai ter um tempo para isso. Agora, o retorno, programações, isso sim, ao longo da vida, todo paciente implantado tem que ter esse acompanhamento. Verdade. Eu faço mapeamento uma vez por ano, né? Eu sou usuária de implante coclear há 12 anos e uma vez por ano eu vou lá na fono, a gente regula os aparelhos e eu sempre aconselho a gente não abandonar esses ajustes regulares para que a gente sempre mantenha o máximo da qualidade do potencial auditivo que o nosso implante nos permite. E mais voltando ao aparelho auditivo novamente, porque a gente está falando de todas as tecnologias. Natália, uma pergunta que mandaram no chat foi: você gosta de aparelho auditivo discreto? O que você gostaria de mudar nos aparelhos auditivos? Olha, eu amo mostrar o aparelho auditivo. Até não me conformo quando eles fazem essa coisa muito discreta. Porque quando eu era criança, eu sempre quis colocar aparelho colorido. Falar, não, tem que mostrar. Tem que mostrar, você tem que se orgulhar que existe algo que me faz ouvir. Isso eu acho maravilhoso. Hoje eu estou com um que é um pouco mais claro, mas eu estou incentivando as pessoas, se puder trocar, me dar uma capinha, uma cor, para eu colocar uma cor, de vez em quando fazer isso. Mas eu gosto muito. Quando eu era criança, a gente fica criança, a gente acaba tendo um pouco de vergonha. Já recebi alguns relatos de pais que chegaram em mim e viram e falaram assim: eu não quero que meu filho coloque um aparelho auditivo verde, vermelho, essa cor, porque é muito feio.
Aí eu virei e falei, você só perguntou para os seus filhos qual a cor que ele quer? Ele olhou para mim assim, se ele quiser colocar colorido, deixa. Mas que bom que ele tomou a decisão de querer ouvir. Agora, se você quer colocar um nude para não mostrar, como você vai educar o seu filho? Isso é realmente. Eu já tive uma vez que eu estava com verde, uma senhora de 80 anos me chamou no Instagram uma vez e falou: eu quero um aparelho igual ao seu. Me fala onde é, que eu vou pedir para trocar. Gente, 80 anos. Então, tem muitos pedacinhos coloridos, com extrato, com brilho, assim como as minhas implantes cocleares. Tem várias coisas coloridas. Isso é maravilhoso, tem que ter. Da mesma forma como tem vários óculos que tem como acessório, o aparelho auditivo, o implante coclear, é um acessório também, que não está cuidando. O óculos para ver, os ouvidos para ouvir. Mas muitos falam que nós temos, nós ouvimos pelos olhos. Muito obrigada, Natália. Pessoal, não esqueçam de se inscrever lá no nosso link para vocês concorrerem a 2 livros. E a próxima pergunta é para o Dr. Testa. Eu lembro que quando a gente... eu quero ler uma pergunta aqui que eu tinha escrito, que eu vou complementar com uma pergunta que o Almir fez, né? Que é o seguinte, Dr. Testa, quando a gente conversou naquela prévia que a gente fez para fazer a live, eu falei que eu tinha uma tristeza no coração de ter demorado tanto para achar o implante coclear. E o senhor, pela primeira vez, acalmou meu coração, falando que a tecnologia evoluiu muito, né? nesses anos, da década de 90 para cá, e que provavelmente eu tinha chegado numa tecnologia que era muito boa comparada à tecnologia de antigamente. E, na verdade, uma pergunta que a Chiu que fez. Ela quer saber se tem diferença no desenvolvimento das crianças implantadas na década de 90 e as crianças implantadas atualmente com os processadores mais avançados. Ótima pergunta. Na realidade, os primeiros implantes da década de 60 e 70 nos Estados Unidos, eles tinham uma limitação muito grande de discriminação, de inteligibilidade da fala. Então, às vezes, a pessoa escutava algum som, mas entender é uma diferença muito grande. A partir do momento que os implantes adquiriram uma tecnologia de multicanais, então são vários eletrodos dentro da estrutura do caracol da cóclea, eles passaram a melhorar essa taxa de compreensão. Isso a partir dos anos 90 para 2000. Os processadores externos também foram melhorando a qualidade. E isso, o indivíduo que implantou com uma tecnologia nos anos 90 e o aparelho ainda tem um funcionamento adequado, o processador externo pode fazer um upgrade e melhorar o desempenho daquele aparelho, mesmo que a tecnologia de hoje seja um pouquinho diferente. Então, o que se preconiza hoje em dia é tentar usar um eletrodo que seja o mais delgado, o mais fino possível, para não danificar a estrutura, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 30, 40, 50 anos em termos de tecnologia. De repente, surge um equipamento ou uma reabilitação para a audição que a pessoa possa não usar o implante do jeito que a gente usa hoje e regenerar a estrutura. E se eu utilizar um eletrodo muito grosso que destrua a estrutura da cóclea, essa capacidade não vai acontecer. E quando a gente está falando do implante de um nenê recém-nascido, que tem uma expectativa de vida de 80 anos, em média, aqui na cidade de São Paulo, então é muito tempo. A gente não tem a mínima noção como a tecnologia vai estar daqui a 80 anos. Então a gente brinca muito com os pacientes que, quando eu era criança, a gente assistia desenhos animados de um personagem que às vezes passa nesses canais de
desenhos antigos, chamavam Jetsons, e aquele desenho tinha uma transmissão de vídeo, uma videochamada para o empregador, o cachorro fazia um treinamento numa esteira, e isso tudo hoje é realidade já há algum tempo. E isso fazem 50 anos. Então, imagina daqui a 80 anos. Então, por isso que a gente não pode fechar a tecnologia da anatomia da cóclea com um equipamento que trave. Ele tem que ter essa maleabilidade de poder fazer essas ampliações, esses upgrades de tempos em tempos. Muito obrigada por essa resposta. Eu fico pensando, né, como que vai ser estar com o aparelho daqui a 40 anos, se ainda vai ter parte externa, se a gente já vai ser um implante totalmente interno, se a gente vai poder trocar, né? A gente gosta de ficar pensando sobre a evolução da tecnologia. Bom, Sabrina, eu tenho uma pergunta para você, que vou misturar duas perguntas, tá? Para você dar uma resposta mais completa para a gente, tá, Sabrina? Eu queria que você me explicasse o que é surdez pré- e pós-lingual. E se um adulto que usa aparelho auditivo, ele também pode apresentar alterações da fala, como é o meu caso? Ótimo. Então, assim, esse termo surdez pré e pós-lingual, a gente ouve muito falar. O que é pré-lingual? Uma surdez que surgiu antes do paciente desenvolver uma linguagem oral. Ou seja, congênito, né? Um bebê que nasceu, diagnosticou uma perda auditiva severa, profunda, enfim, ou até de outros graus, mas que veio antes da criança desenvolver fala. Pós-lingual, que surgiu depois que o paciente já falava. Então, pode ser uma criança maior, que eu acho que foi o caso de vocês, né? Da Natália e da Lac, que já conversavam, já tinham aprendido a falar, e aí surgiu uma perda auditiva. Ou adultos, né? Que já ouviam e falavam, e surgiu essa perda. E essa questão da alteração na fala, sim, pode acontecer. Tanto usuários de aparelho auditivo quanto usuários de implante coclear, ela que comentou. Isso se refere à distorção que pode haver na fala, justamente pelo feedback que o paciente tem do que ele escuta da própria voz, do que ele escuta de uns sons mais agudos e baixinhos. A nossa fala, ela tem sons graves, grossos, sons finos, sons agudos, sons mais baixinhos e sons mais altos, né? Por exemplo, as consoantes, o F, sh, j, são sons muito baixinhos. Então, muitas vezes o feedback auditivo, o que a gente escuta da própria voz, fica um pouco mais debilitado, limitado. E aí a fala pode ter alguma distorção, tá? Então, é legal até falar disso, de feedback, porque a gente precisa ouvir super bem para poder reproduzir o que a gente está ouvindo. E aí tem aquele termo que utilizam muito erroneamente, utilizavam antigamente, surdo-mudo. Né? Não existe surdo-mudo. Por quê? A mudez seria uma incapacidade nas pregas vocais, ou seja, a pessoa não consegue emitir som. No caso, o paciente não fala quando ele tem uma perda, às vezes pré-lingual, ou seja, surgiu antes de falar e ele, por algum motivo, não desenvolveu a fala depois, ele só não fala porque ele não teve esse feedback, essa referência auditiva de uma linguagem oral. Mas teria capacidade, o trato vocal, todas as estruturas estão preservadas, né? Acho que eu respondi as perguntas. Maravilhosamente bem, Sabrina. A gente entendeu muito bem as diferenças de pré e pós-lingual, e eu agradeço por você ter explicado sobre por que esse termo surdo-mudo ele é totalmente errado quando se refere a surdos que usam a língua de sinais para se comunicar. Eles não são mudos, eles apenas se comunicam de outra maneira. A próxima pergunta que eu vou fazer é para a Natália. Natália, precisa marcar uma live, só eu e você. As pessoas querem que você fale um pouquinho da sua carreira, sobre as dificuldades, sobre as curiosidades, como que as equipes se recebem pelo fato de você usar aparelhos auditivos. Essa é uma das maiores curiosidades que as pessoas costumam perguntar, né? Porque eles me tratam como uma pessoa normal, a começar por isso, né?
Eu, como sou uma pessoa que não me vitimizo, algo que a minha mãe me educou desde criança, que o fato de ter me colocado numa escola, com um ouvinte de estudo, que eu saí de casa com 15 anos. Então, a minha mãe teve essa coragem de deixar uma filha voar com 15 anos, mesmo com a perca auditiva. E o que me levou a chegar onde eu estou hoje, na minha carreira, foram apenas 3 palavras que o Bernardinho acabou dizendo para mim. Né? Na época, quando eu comecei a jogar vôlei, com 12 anos, mais ou menos, eu comecei na ginástica, aí a minha professora viu que eu cresci demais, porque sou só um pouquinho baixinha, com 86. Aí ela falou assim, vou te colocar no vôlei, uma coisa que não vai ter como você ficar na ginástica, você cresceu muito. Coloquei ao vôlei, daí eu comecei, naquela época a gente assistia vôlei pela TV, começava a ver aquelas coisas, nossa, a galera na Band, ficava vendo, nossa, a galera na Band ali, ficava aí. Aí no computador, mandei assim, pro Bernardinho. Olha, eu tenho um problema de audição. Será que isso vai ser um empecilho para eu chegar onde você está hoje? A inocente não saberia que era a carreira, né? Criança, aproximadamente 12 para 13 anos, mais ou menos. Aí ele virou e falou assim, se você tiver determinação, perseverança e força, você chegará lá. Então, diante de muitos empecilhos que eu tive durante a minha carreira de técnico, que alguns não acreditaram, antes de eu chegar na Superliga, tá? Alguns não acreditavam, jogavam água, né? Gritavam demais comigo, inclusive vários árbitros já tiveram que dar cartão vermelho para tirar o técnico da quadra, porque gritavam muito comigo, achava que não adiantava. E eu nem ali. E eu ainda usava muito disso, né? Eu desligava o aparelho para deixar os técnicos falando sozinhos. A louca contando segredo. E muitos técnicos já sabem. Inclusive, quando eu entro em algum time, os técnicos falam assim, você não vai desligar o aparelho quando eu te dar uma bronca. Eu falei, imagina, você vai colocar o dedo e me chamar, tá desligado. Mas eu fiz isso apenas uma vez, quando eu era mais nova, né? Depois de adulta, porque eu entrei na Superliga, que era um cenário totalmente nacional, com o Bernardinho, com o Fofão, com o Mário, com o Sheila, com a Pequeno, com a Bíblia, com as atletas todas renomadas, seleção brasileira jogando. E aquilo ali, para mim, foi um cenário assim, meu, que legal, consegui, cheguei, conquistei. E vários técnicos, de forma alguma, a única coisa que eles faziam comigo era, se eles precisassem me chamar, pediria para um atleta que estivesse mais próximo a me tocar. Ou, como eu sou uma pessoa que tem uma percepção muito fácil, qualquer pessoa que fizer um movimento assim, eu já sei se a pessoa está me chamando ou não. Aí eu acabo olhando de imediato. Às vezes não está nem chamando, mas eu já olhei, né? Então, às vezes eu acabo até olhando antes com a intenção de que ele vai me chamar. Então, eu já olhei. Eu estou sempre pronta para ouvir. Como eu digo, eu ouço como jovem, né? E alguns técnicos também, assim, falavam, não, você não vai chegar em nenhum lugar. Tive a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira, né? Virar conhecer mais de perto, viajei o mundo. Muitas pessoas falavam que você nunca vai jogar em nenhum lugar, você nunca vai jogar nos melhores times. Tive a oportunidade de jogar nos melhores times. Você nunca vai jogar fora do país. Acabei de realizar um sonho. Passei 2 temporadas na Romênia, entendeu? Mesmo eu não falando fluente inglês, romeno, mas quando você tem um propósito, você está ali, as portas se abrem, isso facilita muito para a sua vida. Então, eles me receberam super, eles ficam até assim, não conforme, como a menina, ela tem problema de audição e é uma pessoa normal. Eu falei, eu tenho braço, tenho perna, sabe? Esse é o meu jeito, essa é a minha identidade e eu sou assim. Eu sei que nunca me vitimizei, não gosto disso, e também não gosto de ficar pedindo para as pessoas repetir. Isso eu sei que é um erro, sabe? Se a pessoa falar, entendi, em vez de perguntar, você pode repetir, por favor? Aí eu nem pergunto, sai de perto, ou... Aí pronto. Torcidas gritando, já me chamaram de surdinha, já me chamaram disso, já me chamaram de aquilo. As pessoas falam assim, eu tenho tantas atletas que me defenderam no decorrer da minha carreira, inclusive aquelas que tiraram muito proveito. Nath,
Vá olhar aquele técnico lá, porque eu faço leitura labial, né, gente? Então, muitos técnicos sabem que eu faço leitura labial. Então, o que, que eles fazem? Coloca a mão na boca para que eu não possa ver. Então, elas falam, olha lá, o que o técnico está falando, olha lá o que as meninas estão falando, a precisa me xingar. Elas falam assim, ah, não está ouvindo? Aí eu falo, gente, eu estou ouvindo, só não estou entendendo. É bem isso, essa é a realidade. Mas é algo que eu sempre levo à brincadeira, não permito que ninguém zombe de mim, não permito que as pessoas acabam montando em cima de mim, como já aconteceu muitas vezes, uma menina fala assim, ah, ela tem problema de justiça, mas ela só escuta o que ela quer. Eu falei, não, eu escuto o que eu entendo. Já aconteceu também de um dia, isso é um episódio muito bacana, que alguma das minhas amigas estiver vendo aí, elas vão saber. Nós viajamos para jogar, estava tendo uma obra no hotel. Então, nós atletas viajamos e jogamos só no dia seguinte. Então, a gente chega no hotel, a gente descansa, treina, uma adaptação do ginásio, e no outro dia vai jogar. Treina de manhã e vai jogar. Nesse dia à tarde, nós tivemos um descanso. Então, estava tendo uma obra do lado do hotel. A bonita aqui tirou o aparelho e foi dormir. Na hora de descer para o café do trem, estava todo mundo bravo, emburrado. Eu desci da escada, tá todo mundo. Só a bonita aqui dormiu, porque a gente não conseguiu dormir. O que aconteceu, gente? Ah, Nath, não é possível. Falei, nossa, desculpa, gente. Esse é um privilégio que eu tenho. Eu vou arrumar um algodão para vocês colocar alguma coisa, eu vou tentar ajudar vocês. Isso é uma coisa que assim, leve a brincadeira, mas eu nunca permiti que elas brincassem comigo para não ter um preconceito, uma discriminação e também para não dar abertura a outras pessoas e aproveitar um gancho e acabar fazendo isso comigo. Então, isso é apenas uma das coisas, né? São bastante, né? Mas eu nunca baixei a cabeça, de forma alguma. Sempre sabia que eu queria, junto com essas 3 palavras, determinação, força, perseverança. Porque se você for uma pessoa determinada, você vai chegar lá. Se você tiver força, diante do que as pessoas estão te criticando, que você não vai ser nada, você não vai ser nada, você é sim. Então as pessoas falam, não me conforma, da Nath está nesse time. Eu falei, eu estou porque eles me escolheram. Porque eu trabalhei também para chegar onde eu estou. Mas eu nunca precisei pisar em ninguém e nunca permiti que alguém pisasse em mim. Embora já pisaram, acharam que eu estivesse morta, mas estou bem viva para contar a minha história enquanto eu viver. Olha, eu vou usar a minha plaquinha, que eu prometi que eu não ia fazer gracinha nessa live, porque essa live era muito importante. Eu não consigo, eu sou fã, estou fazendo coro com os comentários aqui do chat, são muito importantes. Mas, gente, vamos passar para a próxima pergunta para o Dr. Testa. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como conseguir um implante coclear, se ele é feito pelo SUS, se ele também é feito pelos convênios. Por favor, Dr. Testa. Então, o sistema de implante coclear ele tem uma regra um pouco diferente entre o sistema do SUS e o sistema da ANS, que regulamenta os planos de saúde. Os critérios são semelhantes na indicação. Então, o paciente tem que ter uma perda auditiva, como a Sabrina comentou, severa ou profunda, ou com uma taxa de discriminação, de compreensão ruim e que não se beneficie com amplificação sonora individual com aparelho auditivo convencional. O plano de saúde vai precisar toda uma solicitação complementar, mostrando o grau da perda, os exames que chegam a esse diagnóstico, não só a audiometria, como outros exames subsidiários, e estando bem embasado esse relatório, o plano libera o procedimento de colocação e a manutenção do implante, que é tão importante quanto a realização do procedimento. De tempos em tempos, a unidade externa tem que ser substituída, e isso também o plano de saúde cobre, desde que não seja por um mau uso do equipamento.
O SUS ele tem uma regulação um pouquinho diferente, as indicações são semelhantes, mas existem centros onde são realizados esses procedimentos. Aqui em São Paulo, existem vários centros cadastrados na capital, a maioria deles está ligado a serviços de ensino superior. No que eu participo, na Escola Paulista de Medicina, existe um centro do deficiente auditivo, onde são cadastrados esses pacientes, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, no Hospital da Santa Casa e diversos outros locais. E no estado de São Paulo, inúmeros outros locais. Então, a pessoa que tem a perda não precisa vir para a capital. Existe, primeiro, uma triagem no seu local e vai ser encaminhado para aquele local mais próximo onde realiza o procedimento. E isso daí já foi muito mais difícil se conseguir o equipamento pelo SUS. Hoje em dia, a fila de espera para a colocação de um equipamento de implante coclear não é tão longa quanto outros simples que podem ser realizados também pelo SUS. Muito obrigada, doutor Testa. A próxima pergunta é para Sabrina, né? É que eu queria. Foi uma pergunta que fizeram bem interessante. Eu acho que até que a Renata vai gostar dessa pergunta. Falando na primeira infância, seria recomendável para criança usuários de implante coclear o uso da língua de sinais, Libras? Essa é uma ótima pergunta, né? Essa é uma dúvida que nós profissionais, dependendo do momento, do caso, a gente vai se perguntar também. Quando que a gente vai pensar na Libras? Hoje em dia, nós temos exames e tecnologia para diagnosticar uma perda auditiva severa, profunda, sensório-neural muito cedo, né? A ideia é fazer a triagem na maternidade, então o bebê, antes de sair do hospital, já tem que ter feito um primeiro exame e vai seguindo para um diagnóstico. O nosso ideal é que fosse feito esse diagnóstico até os 3 meses de vida. A gente sabe que a realidade ainda não é essa, mas estamos trabalhando para chegar nisso. Com esse cenário, nós temos mais chances de conseguir trazer opções para os pais, né? O que a gente espera de uma criança que tem uma perda severa profunda? Se hoje a gente tem acesso, como o doutor Testa falou, ao implante coclear pelo SUS e pelos convênios, a primeira alternativa, logo no início, é reabilitar a audição. A gente não está dizendo que a comunicação vá ser oral, com certeza. Existem várias condições, né? Como que é essa perda auditiva, qual é a causa, como foi a cirurgia, o resultado, o que se espera dessa doença, às vezes é uma doença específica que traz um resultado mais difícil em relação à audibilidade mesmo, como que essa família, essa estimulação, o que se espera. Às vezes a criança nasce sem cóclea, que é o órgão sensorial da audição, onde a gente põe um implante, ou sem nervo. E aí a gente não vai colocar o implante coclear porque não dá, e não vai. Como que essa criança vai se comunicar? Então, eu acho muito importante a gente ter muita clareza nesse processo, junto com a família, orientando, entender o que a família espera, o que ela quer dessa criança, e nós vamos trabalhar juntos. Existem casos em que a criança não desenvolve como esperado, por algum motivo o prognóstico não é da forma que a gente espera. Então, a criança com 5 anos, 4 anos, sem linguagem, não é uma coisa positiva. A gente precisa construir cognição, né? Então, existem outras formas de fazer isso. Como a Natália falou, eu escuto pelos olhos. Então, a gente muitas vezes utiliza técnicas, abordagens bilíngues, que a gente vai trazer conceitos para essa criança pela visão, por sinais na língua brasileira de sinais, e também oralizando muitas vezes, porque a gente tem
políticas de acessibilidade aqui no Brasil que estão se fortalecendo, mas a gente quer incluir esse sujeito, né? A gente não quer segregar, nós entendemos a questão da identidade, é super importante ter orgulho, como a Natália falou, mas eu acho que, na minha opinião, como profissional, eu penso em trazer as opções para a família, entender o que se espera, tá? Então, para uma criança pequena, se essa família se comunica oralmente e essa família está engajada e tem condições de fazer essa reabilitação, a gente vai propor. E ao longo do tempo a gente vai acompanhar para ver se essa criança evolui para poder ter uma linguagem, uma cognição, aprender conceitos, e a gente vai avaliar a necessidade de dar um apoio com a parte visual ou de realmente trazer uma estrutura de comunicação gestual efetivamente. A criança vai usar o implante para ouvir, muitas vezes a criança tem uma apraxia, que é uma outra alteração muscular, neurológica também, não consegue articular, então às vezes a criança entende e não consegue falar, mas ela está entendendo oralmente, ela consegue entender as pessoas quando ela vai no mercado, ela consegue se comunicar com todos. Então é um assunto bem longo, que a gente pode ficar horas falando, mas eu penso muito em conversar com os profissionais, com a família e ver essa criança. Cada caso a gente vai tratar de uma forma muito peculiar. Muito obrigada, doutora Sabrina. E agora eu tenho uma pergunta que fizeram no chat para o doutor Testa, que é: o implante coclear é indicado nos casos de neuropatia auditiva? Então, a neuropatia auditiva é um distúrbio de coordenação elétrica do sistema nervoso auditivo, de causa, por vezes, desconhecida. Então, o som sai da cóclea e ele não chega direito no sistema do córtex auditivo. Então, acredita-se que a criança com essa alteração possa ser beneficiada, porque o implante coclear, como ele vai jogar pulsos elétricos, ele poderia regularizar esse fluxo elétrico no tronco auditivo baixo e a partir daí chegar no córtex cerebral de uma forma mais normal. Então, mas como eu até estava escrevendo no chat, eu não sabia se ia dar para responder oralmente, o desempenho desses pacientes geralmente vai ser pior do que um indivíduo implantado que não tem esse déficit do sistema neurológico. E a gente usa muito linguagem gestual. Então, como a Sabrina falou, uma coisa que a Natália já viu muitas vezes, está naquele barulho lá e o técnico faz esse símbolo aqui de tempo para parar o jogo. Então, eu acho que o importante na hora da comunicação é o máximo possível de informação. Se for possível, como a maioria das pessoas tem uma linguagem oral, a gente puder representar, como alguém perguntou no chat, se faz diferença o implante ou o aparelho auditivo em relação a uma tecnologia mais antiga, mais nova. O que se viu em vários trabalhos científicos é que a família e a terapia de treinamento fazem super diferença. Então, se você implanta uma criança um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, isso não faz tanta diferença, desde que seja. E a diferença é a família. Então, a família engajada, que ajuda muito no desenvolvimento, como a Natália falou, que a primeira fono dela foi a mãe, ali que é o ponto de melhora daquele indivíduo. Se a família não se engaja, o desenvolvimento, às vezes, não é satisfatório.
Ai, gente, a gente já está chegando no final da live. Eu morro do coração quando isso chega nesse momento. Vai lá, eu dou o meu não joinha, assim, fico triste quando acaba. Mas aí eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais. Primeiro, a Natália. Natália, eu queria que você desse dicas para os ouvintes incluírem melhor as pessoas com deficiência auditiva. Por favor. Olha, a minha dica, abraça, acolhe, sabe? Tenho muita paciência, muita. Tiveram muita paciência comigo, embora às vezes eu falava, nossa, eu tenho que ter muita paciência. Só amor dando. Eu tenho certeza que você amando, sendo paciente, acolhendo, vai ser maravilhoso. Podendo ajudar, não a querer ajudar, assim, deixa que eu faço, não, porque nós precisamos criar nossas próprias defesas, assim como eu criei, assim como a minha mãe me deixou sair de casa com 15 anos, entendeu? Isso é maravilhoso. Não precisa querer falar assim, querer ficar cochichando perto, porque é constrangedor. Eu falo, para mim, é constrangedor. Você está do lado de uma pessoa, a pessoa fica cochichando com outra, sendo que sabe que você não ouve. Isso, além disso, é feio. E é falta de educação também. Então, se vocês puderem sempre falar, olhando para a pessoa. No meu caso, eu faço leitura labial, fala sempre olhando para mim. Hoje, com a tecnologia do aparelho, eu consigo escutar, entender muito melhor do que antigamente. Uma consideração final bem pequena, que hoje eu tenho algumas amigas de infância que cresceram comigo, sempre está olhando para elas, porque aquele aparelho eu precisava olhar. Então, hoje, como eu já conheço a voz das minhas amigas, elas podem falar atrás, podem falar do lado de tudo. E elas me cutucam, falam, Nath, olha para mim. Eu falei, não preciso mais olhar para você. Já passaram 30 anos. Eu não preciso mais olhar. A tecnologia que eu estou hoje é muito melhor. Então, elas falam, elas ficam super constrangidas, mas são as minhas amigas que cresceram comigo. Então, vocês, pais, vocês ouvintes, vocês nos acolham, assim, tenham paciência, sabe? Se puder nos ajudar, mas esperem que a gente peça ajuda. Não vai tentando te ajudar, não vai tentando fazer assim, porque pode acabar nos constrangendo. Já aconteceu muitas vezes de repórter vir fazer entrevista comigo, chegar a ficar assim, ó, falando, articulando comigo, ou falando alto. Eu falei assim, nossa, mas é só falar normal com você? Eu falei, sim, tá assim, normal. Ele falou assim, nossa, eu nunca imaginei que esse relacionamento com você seria assim. E ali, nós, né, com amor também, podemos quebrar esse tabu, abrir nosso coração, abrir com respeito para que os ouvintes possam nos acolher. Acolha. O amor sempre ganha. A paciência, especialmente. Concordo, Natália. A paciência é uma virtude e com pessoas com deficiência auditiva é uma virtude máxima. E agora, Sabrina, gostaria das suas considerações finais e uma mensagem para as famílias que acabaram de descobrir a perda auditiva de uma criança. A Natália falou que é mais fundamental, né? O amor. E assim, apesar do diagnóstico, às vezes for um momento de enfrentamento, uma criança que você idealizou e de repente veio uma coisa diferente, nem sempre é um diferente que você não vai trazer coisas muito positivas. Vocês estão vendo aí a Natália, a Laki, são pessoas de sucesso, né? Têm deficiência auditiva e romperam essas barreiras. Então, o que eu oriento? Busque orientação, busque informações, vá à frente, enfrente os desafios, porque a cada desafio enfrentado, mais uma oportunidade a gente vai enxergar, mais possibilidades a gente vai ter. Então, passe confiança para o seu filho, porque isso é super importante. A criança, ela vai desenvolver aquilo que ela está inserida, aquela dinâmica familiar. Então, se é uma família que não aceita, passa uma negatividade, muitas vezes a criança cresce insegura, e isso pode se tornar um problema maior do que já é. Já uma criança, né, como a Natália falou, que a mãe era fono, né, imagino que a mãe dela que foi uma super mãe também, isso faz com que a criança enfrente de uma outra forma. E a gente está num momento muito positivo, de tecnologias
excelentes disponíveis. A política de saúde auditiva no Brasil tem crescido muito, até em relação a outros países. Então, vamos aproveitar. E vocês não estão sozinhos, vocês estão conosco, nós profissionais estamos aqui batalhando para cada vez mais ter melhores condições de orientação, de acompanhamento e acolhimento para ter a melhor qualidade de vida possível. Ai, Natália, a Sabrina, muito, muito obrigada. Foi, assim, uma conversa que eu estou de coração de partir de estar encerrando. E eu vou pedir para o Dr. Testa também fazer as considerações finais de um conselho para as famílias que descobrem perda auditiva dos filhos. Então, doenças, vou lembrar idosos. Então, quando a família percebe a perda auditiva do idoso, tem que ser paciente com ele, não ficar intolerante com a perda auditiva, e se mesmo reabilitado, aquele idoso tem uma lentificação do pensamento, ele precisa de mais tempo. Então, às vezes, não precisa falar alto, precisa falar mais devagar, e ele vai ter um desempenho muito favorável. E a gente tem que imaginar que a gente vai envelhecer e que, no futuro, eventualmente, a gente vai precisar desse tipo de reabilitação. Então, a gente tem que ter paciência com o indivíduo mais idoso e dar todo o acolhimento que ele merece para poder reabilitar o melhor possível. Tem uma paciente minha de implante coclear que atualmente tem 80 anos e ela demorou uns 15 anos para decidir colocar o implante. E hoje em dia ela fala: por que eu demorei tanto? Eu escuto tão melhor agora, escuto os passarinhos, escuto os meus netos, coisa que eu passei muitos anos com medo porque eu era mais velha. Então, não desista. Vá em frente e a reabilitação é sempre possível. Então, pessoal, muito obrigada, doutor Testa, por essa finalização tão maravilhosa. Amanhã é o Dia do Idoso, e é um dia que a gente precisa lembrar os nossos pais, os nossos avós, de testarem a audição deles, que às vezes aquela má vontade que começa a surgir com a idade pode ser um pouquinho de perda auditiva. Gente, agora a gente vai embaralhar os nomes para a gente fazer o nosso concurso e a gente vai trocar a imagem. Aí a gente vai colocar aí para a gente colocar esses dois livros aqui. Está embaralhando os nomes dos ganhadores. Vamos ver quem que vai ser. O primeiro livro é da Maria Eleusa Bastos Juba, que ela ganhou o Escute como um Surdo, que é o livro que deu origem a esse festival maravilhoso. E o próximo nome... E a Chio, que ela ganhou o livro dela mais uma vez, né, Chio? Na primeira vez que você ganhou você tem uma sorte para ganhar esses livros em concurso, impressionante. É isso, gente. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez pela participação de vocês, pela audiência, por essa legenda incrível que nós fizemos, pela Renata, que sempre interpreta com um sorrisão no rosto, pelo Pedro, que torna a gente tão bem entrosados com os outros, e agradeço especialmente ao Hospital Paulista, que super apoiou a nossa ação agora em setembro e permitiu que a gente fizesse as melhores lives interativas. Então, de coração, gente, prestigiem o site do Hospital Paulista, e obrigada por ter sido a gente na página do Facebook, do Instagram, e é isso, gente. Beijinhos sonoros, até a próxima, e mês que vem a gente tem mais coisa para presentear vocês. Até breve.